Olá, turma, tudo bem? Sou o professor Henrique, espero que todos estejam bem e estejam confortáveis para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos estudar algumas características importantes da nossa disciplina e eu te faço o convite para estar comigo até o final, fazendo todas as observações, todas as evidências, tudo que for importante para o seu engrandecimento escolar. Então eu espero que você esteja no seu cantinho de estudo, com a sua água, com o seu material, tudo que estiver disponível e ao seu alcance para que você tenha êxito na nossa aula de hoje. Vamos lá? Conto com sua presença. Então, alunos, com a minha tela espelhada aí na telinha de vocês, nós vamos iniciar de fato nossa aula de arte. Para hoje, então, nós vamos utilizar o nosso livro didático de arte do 7º ano, volume 1, tá? Prestem bem atenção. Todas as informações que eu disser hoje, elas serão extremamente importantes para o andamento da nossa disciplina, tá? Isso quer dizer o quê, professor? Quer dizer que todas as informações, elas vão te ajudar de alguma forma a entender esse complexo da nossa disciplina de arte a respeito do nosso conteúdo. Como nós estamos estudando essa parte artística dos primeiros cristãos, eu vou envolver em algum momento uma parte mais religiosa, em quesito histórico, tá? Depois eu vou partir para algo mais medieval, e aí a gente vai fazendo sempre essa relação, ok? Eu espero que vocês aproveitem a nossa aula de hoje, ela é muito interessante e muito importante. Para então o nosso primeiro contato da nossa aula de hoje, nós vamos procurar o que são catacumbas, tá? Na verdade, nós vamos apenas ver algumas catacumbas. E aí, eu vou ensiná-los a mexer numa plataforma do Google que vai nos ajudar nessa abordagem, nos ajudar de uma maneira geral a entender as obras artísticas, os pintores, as pinturas, esse contexto histórico, a própria história da arte e por aí vai. Vamos lá? Aqui estamos já. Nós temos aqui o nome dessa plataforma chamada Google Arts and Culture, tá? Google Arts. Google Art. É porque é uma plataforma toda em inglês, tanto que eu vou até traduzir aqui, tá? Ela é toda em inglês, mas ela é e vai ser essencial para as nossas aulas. Toda vez que você estiver em dúvida, você pode recorrer a ela como uma plataforma, uma ferramenta que vai te ajudar a entender alguns recursos, tá? Por exemplo, aqui nós temos a página inicial, inclusive já aqui nos é mostrado uma pintura, na verdade, chamada The Kiss, o beijo em língua portuguesa, e provavelmente ela estará aqui pelo fato de que a própria plataforma ela está fazendo com que quem esteja vendo conheça a obra de arte de determinado artista, que é o caso do Gustav Klimt, tá? Mas se você for explorar toda a plataforma, nós temos aqui algumas ferramentas, como por exemplo, o fato de compor uma canção de amor com Kandinsky, ir para uma galeria de casa, tá? Caminhar em torno de 5 românticos telhados parisienses, tá? Então, dá para você explorar bacana esta plataforma. Nós temos aqui algumas imagens que vão fazer uma relação entre amor e ódio, na verdade, ó, de forma a destacar a arte em 3D. É muito, muito interessante. Aqui dá para destacar uma cidade, no caso a cidade do amor, né? Dá para conhecer alguns pontos históricos e por aí vai. Tem a história das cores, tá? Tudo isso aqui, ele vai ser relevante para nossa aula de arte. Melhor, para as nossas aulas de arte e principalmente para a nossa disciplina de arte, tá? Mas o que nos interessa para hoje são as catacumbas, tá? Vou pesquisar aqui, catacumba. Quando eu pesquiso catacumba, imediatamente a plataforma nos leva a esta página aqui, ó, uma história. Nós temos uma exposição online de catacumba, tá? Além disso, nós temos o seguinte: nós temos algumas peças voltadas ao nome que nós procuramos, mas ainda não é isso que eu quero. O que eu quero está um pouco mais para baixo. Olha aqui, ó, catacumba romana.
Isso aqui vai nos interessar. Então, quando eu clico em Catacumba Romana, imediatamente uma outra página aparece e com uma informação aqui. Lembrando que o meu navegador ele traduz automaticamente os escritos aqui, mas a depender de onde você acessa, por onde você acessa, você não terá essa tradução, tá? Porque ela é toda em inglês. Mas enfim, essa catacumba romana, a informação que nós temos é a seguinte: as catacumbas de Roma em italiano, Catacombe de Roma, são antigas catacumbas, tá? E aí, nesse caso, elas são um conjunto subterrâneo de corredores e abrigos utilizados para sepultamentos. Então, o que nós vamos entender neste primeiro momento, que as catacumbas, elas eram utilizadas por baixo da terra para sepultamento. Eu não sei se você chegou aí ao centro da cidade de Manaus, mas ali mais por aquela parte histórica, nós vamos ter ali galerias, que são justamente corredores subterrâneos pela parte do centro da cidade, não com o objetivo de sepultamento, mas com outros objetivos. Se, por exemplo, quisessem atacar um governante da época, ele poderia sair do Teatro Amazonas pela galeria e chegar, por exemplo, até o Palácio da Justiça por baixo da terra. Então veja que tudo que é construído, seja em cima ou seja embaixo da terra, tem um propósito. No caso da catacumba, o propósito é de sepultamento. E essa aqui que nós vamos encontrar, ela é debaixo, estudar, ela é debaixo de Roma, na Itália, tá bom? E nós vamos observar algumas características aqui, tá? Qual a característica principal? É que a catacumba ela é ligada ao cristianismo primitivo, tá? Aos primeiros cristãos, ao tempo de Jesus, tá bom? Aos romanos, de todas as religiões. E nós vamos observar o seguinte, que muitos sepultamentos eram iniciados no início do século II, dando resultado a um excesso populacional da cidade. Na verdade, o que aconteceu era o seguinte, deixa eu ver se eu melhoro a linha de raciocínio. Como a cidade tinha um grande crescimento populacional, muita gente naturalmente morria. E aí, como não tinha espaço para cemitério, o que eles faziam? Corredores subterrâneos e enterravam os corpos embaixo da terra, como exemplo aí que temos dos sepultamentos. Daí nós temos a origem do catacumba, tá? O que eu dei exemplo da cidade de Manaus foram galerias, que é diferente. O que eu queria que você entendesse é só a questão do corredor, tá? Aqui nós vamos ver algumas imagens, por exemplo, aqui, ó. Vamos observar o seguinte. Aqui, essa imagem nos remete a uma catacumba. Nós temos a entrada, mas quando você entra de fato no ambiente, você é levado para baixo da terra, para conhecer as profundezas que ali existiam. E aí você imediatamente chega aos corredores subterrâneos, tá? E aqui neste caso específico, nós vamos entender o seguinte, que ainda ali no cristianismo primitivo, quando alguns templos já começaram a ser erguidos, tá? Os templos ficavam em cima, mas quando você entrava dentro, olha esse pleonasmo, né? Você entrava no ambiente, tá? Ali, em algum lugar daquele ambiente, tinha uma passagem subterrânea. Mas tudo isso foi construído, foi feito, porque os cristãos eram perseguidos, tá bom? Então, observem como tudo era e tudo estava interligado. Nós vamos ter o crescimento populacional, a perseguição aos cristãos, e tudo isso vai favorecer a criação dos sepultamentos subterrâneos, tá? O melhor das catacumbas. Vamos voltar a olhar, olha aqui, ó. Nós temos aqui ainda mais imagens. Esta imagem aqui ela lembra muito o corredor que ela está carregando, ó, um corredor. Se olharmos de lá, de cima para baixo, nós vamos perceber que a escada vai descendo por alguma profundeza. Então, observe o quanto esse período ele é interessante, porque vai nos remeter, vai nos fazer lembrar que as pessoas que ali viviam não faziam conta de que embaixo da terra havia gente enterrada de uma forma
diferenciada, vamos colocar assim. E aí, agora, voltando para o nosso livro, nós temos as seguintes informações. Vamos lá voltar para o nosso livro. Nós temos o seguinte, vamos lá. Temos essa informação nas profundezas das catacumbas, nós fizemos essas reflexões na nossa última aula, vou passar aqui. Nós conversamos sobre os objetivos desse capítulo específico, tá? Até o final deste capítulo, nós vamos conhecer as pinturas realizadas nas tumbas dos primeiros cristãos, nós vamos experimentar a dança da tarantela, mas eu comentei que eu ainda ia pensar de que forma nós iríamos experimentar, tá? Nós vamos construir e tocar um instrumento musical e até o final nós vamos conhecer, saber mais sobre como eram as primeiras igrejas católicas, tá? Vejam o seguinte, para a aula de hoje, então, você terá que ter aí em mãos, porque hoje eu já vou pedir que você destaque algumas informações do nosso livro que servirão de informações para as nossas avaliações, tá? Ou melhor, para a nossa avaliação bimestral, mas bem no fim do bimestre mesmo. Então, você vai pegar seu marcador de texto, tá? Que eu tô com várias cores, tá? E aí você vai pegar o seu marcador e você vai marcar exatamente as passagens que eu lhe disser aí no seu livro, tá? A nossa aula de hoje, ela é extremamente importante. Importante mesmo, viu? Porque nós já vamos ter aí alguns comentários relevantes para a nossa avaliação, tá? Isso aqui nós vimos na última aula e nós conseguimos aí trabalhar ainda a comunicação secreta. Nós comentamos sobre os seguidores de Jesus Cristo, tudo isso direitinho. Comentamos, inclusive, o significado da palavra peixe em grego, não é verdade? E o que você vai fazer agora? Pegue o seu marcador, o marcador que eu pedi para você pegar, tá? E aí você vai marcar aqui, ó. Cadê? As catacumbas. Pode marcar, tá? É que eu não vou conseguir marcar aqui em decorrência do editor, tá? As catacumbas. Marque as catacumbas. Marque aqui também, ó. Nelas era comum a produção de pinturas e desenhos com símbolos da nova religião. Por exemplo, o peixe. Marque até o peixe, tá? Marque, porque é importante que você faça essa consideração. Depois você vai aqui, ó, com o objetivo de homenagear os mortos e também fortalecer a fé cristã, pregando suas bases para os fiéis. Até aqui você vai marcar, ou seja, marque das catacumbas até fiéis. E aqui nós já temos uma primeira informação de que o símbolo do peixe, ele era um símbolo que indicava o quê? A nova religião. Mas ele foi criado, ele era desenhado nas catacumbas com o objetivo de homenagear os mortos. Então, eu já trouxe para você a informação do que é uma catacumba, já mostrei para você mais ou menos um exemplo de como eram, tá? Porque ali, nós vimos ali em Roma, mas em outro local também. E também trago para você agora a relação ou a referência da pintura do peixe em relação aos primeiros cristãos, tá? E aí, seguindo com o nosso material, nós temos aqui o seguinte, deixa eu passar aqui a página, nós temos o seguinte, os mitos grego-romanos, nas representações artísticas, deram lugar às histórias bíblicas, né? O que isso quer dizer? Antigamente, nós tínhamos, vamos fazer só um resgate do nosso conteúdo de arte lá do sexto ano. Nós vamos ter o quê? Ali, a origem do circo, não é verdade? A origem do circo vai nos remeter à Roma antiga, ainda naquele período em que havia ali no Coliseu luta. Eu vou, na verdade, bem antes do Coliseu, no Circo Maximus, tá? Máximos ou Maximus. Nós tínhamos ali corrida de cavalos, mas o circo máximo pegou fogo. Então, tudo aquilo ali que tinha como entretenimento do povo, o Império Romano, pega tudo, joga no Coliseu com o objetivo de entreter o público. Mas o Império Romano não colocou apenas as corridas de cavalos. Eles começaram a pensar em
apresentações que mantivessem todo aquele povo ali entretido e esquecesse da política da época. Então, o Império Romano, o que é que faz? Coloca ali, então, algumas lutas de animais com gladiadores até a morte, e o povo ficava animado. Então, nós vamos observar que alguns costumes, ainda da Roma Antiga, é, são trazidos aos dias atuais, mas que para chegar aos dias atuais levou aí um bom período de tempo e, consequentemente, uma adaptação daquilo que era exibido. Uma adaptação, por exemplo, a origem do circo era uma coisa, hoje o circo é totalmente diferente da sua origem. Então, foi tendo uma adaptação até os dias atuais. Então, tudo foi adaptado, né? E aí você pode perguntar o seguinte, mas professor, por que que o senhor comenta sobre tudo isso? O que isso tem a ver com a nossa aula? O que tem a ver é o seguinte, antigamente nós também tínhamos a sociedade politeísta, acreditava em vários deuses, na verdade. Com o tempo, essa cultura politeísta foi dando origem a apenas uma cultura monoteísta. E aí nós temos como uma relação aqui, ó, os mitos greco-romanos nas representações artísticas deram lugar às histórias bíblicas, tá? Da mesma forma como a cultura politeísta para a monoteísta e da mesma forma como a cultura da Roma Antiga com os dias atuais. Então veja que a história da arte ela é cheia de detalhe e cheia de informações, tá? Mas vamos a seguir. Nós temos depois aqui a técnica do afresco, tá? E aí nós vamos, inclusive, precisar ler este textinho que fala sobre a técnica do afresco. E eu vou pedir para você pegar o seu marcador de novo e, consequentemente, marcar as informações que são pertinentes para a nossa avaliação desde já. Vamos lá? Nós temos aqui o seguinte. Nesse tipo de pintura, então já sabemos que os afrescos formam um tipo de pintura, tá? A preparação da parede é muito importante. Sobre a superfície da parede, aplicada uma parede de reboco à base de cal, que por sua vez é coberta com uma camada de gesso fino e bem lisa. É sobre essa última camada que o pintor executa sua obra. Ele deve trabalhar com argamassa ainda úmida, pois a evaporação da água, a cor adere ao gesso. Tá. Informação importante que nós temos aqui, a forma como o afresco é utilizado. Na verdade, é um tipo de pintura. E ele vai dizer agora de que forma chega-se à pintura, tá? Nós temos uma outra informação, que o afresco se distingue das demais técnicas porque, uma vez seca a argamassa, a pintura se incorpora ao reboco, tornando-se parte dele. Então, de que forma eu posso concretizar um exemplo do afresco? E aí nós vamos olhar aqui nessa imagem dos 3 homens na fornalha ardente. É uma técnica do afresco. E aí você pode perguntar o seguinte, tá, professor, já sei o que é afresco, mas qual a relevância, qual o objetivo desse afresco que o nosso livro traz? E aí nós vamos voltar aqui, ó. Pegue seu marcador e marque. O objetivo do afresco ao lado, que é justamente aqui, ó, os 3 homens na fornalha ardente, era demonstrar a misericórdia de Deus aos novos fiéis, tá? Inclusive, na atividade em PDF, tem a seguinte pergunta: qual o objetivo do afresco os 3 homens na fornalha ardente? E aqui você já tem a sua resposta. Independente se você tiver o livro ou não, se você acompanhar a minha videoaula, você vai perceber que por aqui nós já conseguimos responder a nossa atividade do caderno, tá? Ainda sobre esse afresco, ele retrata uma passagem da Bíblia, em que 3 importantes funcionários judeus se recusaram a adorar uma estátua de ouro do rei da Babilônia, e foram por isso condenados a arder na fogueira. Mas o que eu quero que você marque é só isso. O objetivo do afresco ao lado, que é este aqui, era demonstrar a misericórdia de Deus aos novos fiéis, tá? Em seguida, nós temos o seguinte, ó. Outras informações
de outro afresco, tá? Assim como esses funcionários, muitos cristãos eram condenados por se recusarem a adorar os deuses que faziam parte da religião oficial do Império Romano, tá? Turma, vejam bem, quando nós falamos em religião, nós precisamos entender que desde o tempo antes de Cristo já se falava em religião. Professor, mas por quê? Vamos entender primeiramente o seguinte: a religião era vista de uma outra forma. Nós tínhamos uma cultura politeísta, como eu comentei há pouco. Essa cultura politeísta, o que é? É uma cultura em que em que se acredita em vários deuses. É uma cultura ainda grega, romana, tá? Só que o que acontece? Com a vinda de Jesus Cristo, com a preparação também da vinda de Jesus Cristo, nós vamos observar que esta cultura ela vai se direcionando para apenas na crença de um único Deus. Então, muitas pessoas ainda fortemente arraigadas com seus pensamentos, com as suas sensações, com as suas formas de crença e dogma, acreditavam ainda em vários deuses e não aceitavam que uma outra pessoa acreditasse num Deus diferente do seu. Desinformação, né? Então, nós aí já temos o primeiro indício, por exemplo, de intolerância religiosa, tá? Então, observem que, graças ao estudo da arte, nós temos essas informações. Aqui nós temos o seguinte, tá? Ao ver essa pintura, encontravam algum alento em suas atitudes desafiadoras, ainda referindo ao afresco do nós vimos na página passada. Né? Aqui nós vamos entender o seguinte: o afresco ao lado, que agora é esse aqui, Jesus Cristo foi retratado como um bom pastor. Né? Era dessa forma que ele se descrevia. E aqui nós já vamos ter uma informação nova desse afresco. Lembrando que o afresco ele era desenhado na catacumba, tá? Na catacumba. Isso significa, inclusive, o seguinte, né? Tem aquele desenho do peixe? Aquele peixe, será que ele não é uma catacumba? E aí fica a nossa reflexão, para você pensar de que forma aquele peixe pode ser desenhado, tá? Em seguida, nós vamos pensar nas danças macabras. Eita, professor, mas esse assunto ele é muito estranho, né? Danças macabras. Nós estamos falando de antiguidade, dos primeiros cristãos, de Jesus Cristo, agora vai para algo macabro? Então, nós vamos entender o seguinte: além das pinturas nas catacumbas, você, aluno, aluna, consegue imaginar um grupo de pessoas dançando ao redor do cemitério? Essa dança ocorria na Idade Média com o intuito de lembrar a presença da morte, o que depois passou a ser feito por meio de imagens. Então, este primeiro parágrafo, você já vai pegar o seu marcador e você já sabe o que você vai fazer. Marque de além das pinturas até imagens. Nós vamos observar, então, que algumas pessoas, elas acreditavam que dançar nos cemitérios era uma forma de se manter em contato com aquele ente querido. A situação ela ficou um pouco mais complicada porque quem vê de longe enxerga aquela dança como algo macabro, entendeu? Como algo sem lógica, como algo voltado não aos seres divinos, mas justamente ao contrário. Quem é que vai presenciar, ou melhor, que vai fazer uma certa comemoração, porque isso é uma comemoração, a uma pessoa que morreu, né? Então, antigamente era dessa forma. Nós vamos observar também o significado de cortejo, e o nosso material ele traz aqui, ó. Eram organizados cortejos compostos de personagens que representavam Adão e Eva. Professor, o que é cortejo? Procissões, tá? Os cortejos eram procissões, tá bom? E aqui nós vamos ter, por exemplo, uma procissão composta de personagens que representavam Adão e Eva. O anjo que os expulsou do paraíso, a própria morte, tá? No caso, o esqueleto humano segurando uma foice, o rei, o imperador, o papa, o cardeal. Tudo isso daqui era representado pelo cortejo. Então, você vai marcar aqui, ó, eram organizados até mulheres do povo, tá bom? Vamos lá, então. Depois nós temos o seguinte: com o tempo, essas danças da morte, olha só,
chamavam de dança da morte. Ela passou a seguir uma outra vertente, mais voltada para algo profano, aquilo que não é divino, tá? E aí veja, por uma questão puramente de conceito preconcebido, preconceito, tá? Essas danças elas foram levadas para um outro lado que se desvirtuou do seu objetivo original, tá? Essas danças, como o nosso material fala, passaram a ser praticadas para espantar as doenças que, por causa das precárias condições de higiene do período, se espalhavam com rapidez, tá? E aí nós temos, no caso, a peste negra. Turma, aqui você vai marcar de com o tempo até morte de familiares e conhecidos. E aqui eu já vou te dar, inclusive, um spoiler do que vai vir na nossa avaliação no final do bimestre. Se eu pedir para você citar uma doença que obrigava a população a lidar constantemente com a morte de familiares e conhecidos, tá? E essa doença estava ligada às danças macabras, tá? Que as danças macabras eram feitas, ela passou a ser feita depois, com o objetivo de afastar as doenças. A doença que você vai citar para mim é a peste negra, ok? Então, tenha muita sabedoria e muito zelo e cuidado com essa resposta. Se você assistiu a minha videoaula do início ao fim, você já vai ter este conhecimento, tá? Em seguida, nós temos aqui uma outra, aqui o Saiba Mais, eu vou deixar que você leia, tá? Nós temos uma troca de ideias sobre essa questão aqui da dança da tarântula, mas eu vou deixar que você leia, tá? Não quero ficar lendo e fazer você perder a linha de raciocínio, ok? Depois, nós vamos observar o seguinte, isso já é depois de um bom tempo, tá? A gente estava ali, ó, no cristianismo primitivo, já passamos agora, vamos dar um pulo no tempo, tá? Nós vamos ali para os séculos 6 e 7, ou melhor, 11, 12, tá? Nós estávamos no século 2, agora nós vamos dar um pulo no tempo para o século 11 e 12. Tá? Ali pela Europa, nós também tínhamos uma dança, e essa dança, ela tinha uma ligação com as danças macabras, tá? Qual era a ligação? Porque essa dança, ela expressava o desespero diante da dor e do medo. E esse fenômeno desta dança ficou conhecido como dançomania. Então, pegue aqui, ó, o seu marcador e já sabe, em toda a Europa até dançomania, tá? Na Itália se chamou tarantismo. Tarantismo lembra o quê? Uma aranha, né? A tarântula. Então, nós temos o seguinte: as infecções de aranhas tarântulas eram comuns e acreditava-se que ao dançar, a vítima da picada transpiraria bastante até eliminar o veneno. Que maravilha! Só com o estudo da arte que nós temos essa observação, tá? Então já marque aqui, na Itália até veneno, ok? E aí você vai continuar a leitura tranquilamente. Chegamos então na página 7, nessa página de atividade. Nós não iremos realizá-la, tá? Mas eu quero que você leia, tá? Só para você ter mesmo como um momento de curiosidade. Ainda na Idade Média, nós vamos ter agora uma informação interessante, tá? Olha, passamos dos cristãos primitivos, passamos por esses séculos, agora estamos aqui na Idade Média. A presença dos cavaleiros, né? Professor, mas o que a presença do cavaleiro tem a ver com tudo isso? A gente está falando de catacumba, né? Então, a presença deles tem a ver com o heroísmo, tá? Vamos pensar. Quem desenhava nas catacumbas eram consideradas também pessoas heróicas, tá? Porque era um tabu falar de morte, e ainda hoje é um tabu, tá? Passando ali pela Europa, pelo século 11, 12, com a questão de dançar para eliminar o veneno da tarântula, ainda assim tinha uma ligação com a morte. E veja, falar de morte, falar sobre morte é um tabu. E aí chegam os cavaleiros da Idade Média e alimentam uma série de heroísmo, tá? Não sobre morte, mas a relevância deles para o nosso estudo é o ato heróico. E aqui nós temos os romances da cavalaria, tá bom? Vou deixar que você leia este material,
Não tem problema se você não conseguir ler até o final, eu vou sempre fazer uma retomada do nosso conteúdo, tá? Sempre, sempre, sempre. A nossa aula lá vai terminar por aqui, tá? Nós já estamos ali nos segundos finais. Agradeço a atenção de todos vocês. Qualquer dúvida em relação à atividade, tanto os adaptados quanto os não adaptados, vocês podem me procurar. Estou aqui justamente para isso. E pratiquem, tá? Pratiquem os exercícios que eu deixo para que vocês façam todo esse processo de adaptação da disciplina, da forma como eu trabalho, etc. Tá? Turma, fiquem com Deus então e até a próxima aula, viu? Tchau, tchau!